Oi, agora nós vamos falar sobre o ciclo do carbono. Olha, o ciclo do carbono ele é sobre o átomo de carbono. Portanto, é sobre o elemento da tabela periódica. Veja, nós começamos o ciclo carbono geralmente com o quê? Com o CO2. Por quê? Porque a atmosfera terrestre ela tem grandes depósitos de carbono. Quem vai pegar esse gás carbônico aqui vai poder fazer o quê? A fotossíntese. A fotossíntese é o processo que vai capturar o carbono. As algas fazem fotossíntese, as cianobactérias fazem fotossíntese. Então, os ecossistemas aquáticos eles têm uma importância muito grande na captura do CO2 da atmosfera. Então, vamos marcar aqui, olha, fotossíntese. Mas algas e cianobactérias também respiram. Então, vamos marcar respiração. Então, ocorre absorção de carbono e liberação de carbono. Porém, nos ecossistemas aquáticos, a taxa de fotossíntese ela é maior do que a taxa de respiração. E isso tem feito com que os mares e os rios tenham absorvido grandes quantidades desse gás da atmosfera. As plantas também realizam fotossíntese e elas também respiram. Então, a taxa de fotossíntese nas plantas que cresceram ela é maior do que a taxa de respiração. E assim elas acumularam carbono nos seus corpos. Cada ser vivo tem grandes quantidades de carbono. Aqui também. Mas como é que o animal consegue o carbono se ele não faz fotossíntese? O animal se alimenta do vegetal. No caso aqui do ecossistema aquático, você teria peixes, por exemplo, comendo algas. Aí também você tem o quê? Você tem animais que comem animais que comeram plantas. Então, o carbono ele é obtido por meio da alimentação, no caso dos animais. Porém, animais também respiram. E a respiração devolve carbono. Se o organismo cresceu, ele acumulou carbono. Com a morte dos seres vivos, o que acontece? Existem restos orgânicos que ficam à disposição de quem? Fungos e bactérias decompositoras. A decomposição feita pelos fungos e pelas bactérias, ela tem respiração. Então, quando você fala, olha, a decomposição libera carbono, você tem que pensar, é porque a decomposição tem o quê? Respiração. Fungos e bactérias que respiram vão liberar carbono na forma de CO2 para a atmosfera. Agora, tem uma situação bem diferente quando você não tem uma real decomposição dos restos orgânicos e eles vão sendo convertidos em quê? Combustíveis fósseis. Então vamos colocar aqui um depósito de combustíveis fósseis. Por exemplo, carvão. Qual a origem do carvão mineral? Árvores que foram soterradas. Outro exemplo, petróleo. Outro exemplo, gás. Esses combustíveis fósseis foram se acumulando durante milhões e milhões e milhões de anos aqui debaixo da Terra. Então você teve uma deposição de carbono muito intensa. Então, quantos milhões de toneladas de carbono estão debaixo da Terra hoje? Ninguém sabe. É uma quantidade muito grande. Agora, o que nós sabemos é que o ser humano foi utilizar esses combustíveis fósseis como fonte de energia. E, com essa utilização, houve o quê? A queima dos combustíveis fósseis. E essa queima, ela libera carbono. E essa queima foi muito intensa, principalmente devido ao quê? À Revolução Industrial, que começou a utilizar carvão. Depois, a utilização de quê? Petróleo e também gás. E essa queima liberou milhões de toneladas de carbono que estavam onde? Debaixo da Terra. Então, essa quantidade absurdamente grande que foi liberada foi se acumulando aqui. E foi gerar o quê? O aquecimento global. O aquecimento global ele é gerado pela retenção de calor que alguns gases promovem. CO2, metano e N2O. O maior vilão da história é o CO2.
E quem tem culpa nisso somos nós. No caso do Brasil, particularmente, nós temos o quê? Uma intensa queima de florestas, que é o principal fator de liberação de CO2 do Brasil. Em países mais industrializados do que o nosso, a queima de combustíveis fósseis é o maior vilão. Tem uma outra coisa que nós podemos falar. É o seguinte: os animais, eles têm uma participação muito importante quando eles liberam metano. Por quê? Porque o metano, ele é um gás que retém mais calor do que o CO2. E a própria decomposição anaeróbia libera substâncias que são nutrientes para as bactérias que liberam metano. Então, decomposição anaeróbia é fator de liberação de substâncias para as bactérias metanogênicas. Então, vai ter liberação também de quê? De metano. Então, imagine só, lixões, aterros sanitários, esgoto, o quanto não liberam de metano na atmosfera todos os anos. E, por fim, o que nós temos que abordar? Que o CO2, ele reage com a água dos ecossistemas aquáticos e forma o quê? H2CO3. Isso é um problema muito grave. Por quê? Porque causou a queda do pH desses ecossistemas e, consequentemente, houve o quê? Destruição dos esqueletos de corais e também das conchas. Mas o que a gente poderia fazer para atenuar o avanço do aquecimento global? Olha, acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é no reflorestamento. Por quê? Porque enquanto as plantas crescem, elas realizam fotossíntese. E a fotossíntese vai acumulando carbono nos vegetais. Um vegetal que cresceu, ele fez mais fotossíntese do que respiração. E assim, ele sequestrou o carbono e cada árvore vai ter uma grande quantidade de carbono presa durante muito tempo. Consequentemente, a concentração de CO2 na atmosfera vai ser reduzida.